Boa noite a todos. Paz do Senhor. Queria só me apresentar. Sou a apóstola Leila, casada com o apóstolo Cristiano. Para nós é um prazer estarmos aqui, não só hoje, mas esses dias, nessa conferência. Para nós é um privilégio caminhar próximos, né? Poder desfrutar da vida de vocês. Podemos dizer que nós os amamos. E para nós realmente é um motivo de muita alegria estarmos aqui. E eu gostei muito de uma frase que o Kleber, quando ele estava ministrando, ele falou assim: numa casa onde há generosidade, todos comem. E quando ele falou isso, me remeteu a uma passagem no livro de Esther, que fala a respeito de um rei generoso que dava de beber livremente aos seus convidados. E aqui, só para a gente falar rapidinho, quando fala no livro de Esther, diz assim: dava-se de beber em copos de ouro, os quais eram diferentes uns dos outros, e havia muito vinho real, segundo a generosidade do rei. E segundo a ordem do rei, a cada convidado era permitido beber conforme o seu costume, pois o rei tinha ordenado a todos os oficiais da sua casa que fizesse segundo a vontade de cada um. Então há um rei generoso que dá de beber livremente. E o mais interessante é que os copos eram copos diferentes. Então a maneira como o Senhor vai ministrar a vida de cada um de vocês, como casal, como pessoa, é muito particular. Mas quem determina o quanto vai beber é vocês. Então esteja com o coração de vocês aberto, com os ouvidos atentos àquilo que o Senhor irá falar nesses dias. Amém? E mais uma vez agradecer. Hoje quem vai estar ministrando é o Kiko? Não. Amém? Amém. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Amém. Como a Leila disse, nós estamos muito felizes. Isso já tem se tornado, graças a Deus, um ambiente onde a gente sente muito à vontade. Temos ministrado juntos. Esse ano nós tivemos, acho que no mês passado, num retiro de casais no Rio de Janeiro, e foi tremendo, foi um tempo incrível o que o Senhor fez na vida dos casais, os testemunhos que nós tivemos, e nós não temos dúvida que nós vivemos dias onde é fundamental a gente trabalhar a compreensão do que são famílias em Cristo, que é o tema dessa conferência nesses dias, né? Que nós todos, como igreja sobre a face da terra, entendemos que as famílias estão sendo massacradas, isso não é dúvida. Que nós estamos vendo os homens perdendo a sua compreensão do que é ser homem, também não temos dúvida. Que a mulher está saindo daquilo que é a sua concepção original de ser mulher, também não temos dúvida. O problema é que quando nós não estamos em Cristo, nós queremos realinhar o homem a uma mulher a uma concepção humana do que é o homem, do que é a mulher. Então eu vejo hoje muitos pregadores falando de hombridade, mas na verdade estão querendo levar o homem a ser um lenhador, não a natureza de Cristo. Então você vê que para ser homem você tem que falar mais grosso, você tem que falar palavrão, e a gente começa a ver uma série de coisas entrando dentro da igreja que me assusta. Isso não quer dizer, isso não é ser homem. A natureza de Cristo em nós nos leva a uma compreensão de hombridade que não tem nada a ver com o jeito de falar, com a expressão, com o jeito de se vestir. A hombridade é muito mais um alinhamento da natureza em Cristo em nós do que um estereótipo. Então, quando a gente fala de família em Cristo, nós estamos falando de homens e mulheres que entenderam o que é a vida a partir de Cristo. Amém? Irmãos, não tem segredo, sabe? O Evangelho, desde a sua concepção em Deus, o Evangelho é simples. O Evangelho, ele não é uma mensagem de melhora de vida. O convite ao Evangelho é o convite à morte. Não tem como você falar de 7 passos para um casamento eficaz, 10 passos para um casamento feliz, se você como homem e se você como mulher não tiverem a experiência de passar pela cruz. A grande realidade é que os conflitos e os problemas que nós temos na família são problemas de natureza adâmica. A raiz desses problemas são orgulho e egoísmo.
É um homem lutando a sua própria causa e uma mulher lutando os seus próprios direitos. O casamento nunca foi isso. O projeto de Deus não foram duas pessoas competindo. Por sinal, competição é algo que não faz parte da natureza de Cristo. Todas as vezes que você se pegar competindo, todas as vezes que você tiver a necessidade de se sobrepor sobre alguém, a começar na sua casa, na sua família, você saiba que tem algo errado na sua concepção do Evangelho. O Evangelho nós não competimos, nós nos rendemos, nós cedemos, nós abrimos mão da nossa vida em favor do outro. Esse é o exemplo maior de Cristo. Numa casa onde um homem cede em favor da sua mulher e a mulher cede em favor do homem, não há conflito. Uma discussão se encerra. Hoje aconteceu uma coisa interessante na hora do almoço. Eu estava correndo com um montão de coisa, preocupado, tenso, e a Leila chegou no meu escritório e falou assim: vamos comigo buscar as crianças na escola. Eu falei: não posso, vai você. E daí ela falou assim: não, eu quero que você vá comigo. E ela começou a insistir. Eu falei: eu estou cheio de coisa para fazer, vai você. E eu acho que eu falei umas 3 vezes bravo com ela, sem necessidade alguma. Mas ela não deu sequência na minha braveza, não teve discussão nenhuma, eu fiquei sozinho, falando bravo, que eu não podia nem. Agora, se ela fala assim: não, olha só, segura a onda aí, olha o jeito que você fala comigo. Qualquer palavra dela poderia ter criado, mas ela entrou num lugar em Cristo que ela não tem necessidade de provar, ela sabe que o Espírito Santo me convence depois. E eu vim com aquela cara de tacho e falei assim: desculpa, amor. E eu saí, fui lá para Arujá para resolver um problema e voltei, agora que eu acabei de encontrar com ela. Então eu estou te pedindo perdão publicamente, mais uma vez você estava certo. Mas, irmãos, eu quero nessa noite ter a oportunidade de falar para vocês, primeiramente da maravilha, da coisa mais maravilhosa que Deus projetou sobre a face da terra, que se chama casamento. Creio que amanhã a gente pode entrar um pouco no aspecto mais abrangente da família, conceito dos filhos, paternidade, mas hoje eu quero me deter no casamento. Quando Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 1, versículo 9 e 10, ele fala que o mistério de Deus revelado foi novamente reunir ou convergir todas as coisas em Cristo. Quando fala novamente, se você quiser abrir a sua Bíblia, tornar a congregar, em outras versões diz isso. Vamos ler Efésios 1, do 9 e 10. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Quando a Bíblia fala assim, não sei se você já se atentou a isso, tornar a congregar todas as coisas em Cristo, então quer dizer que já foi um dia todas as coisas congregadas em Cristo, porque tornar a congregar é voltar a fazer o que ele já fez um dia. Sim ou não? Sim ou não? Qual que é o grande propósito de Deus? Tornar a congregar todas as coisas em Cristo. Tornar a congregar todas as coisas em Cristo. Bom, quando a gente fala de tornar a congregar tudo em Cristo, é de tudo, absolutamente tudo, no céu e na terra, está sujeito a Cristo, se tornar um com Cristo. Quando que isso foi concebido na mente de Deus? Desde a fundação do mundo. Quando Deus cria o homem, é interessante que a palavra de Deus diz que Deus criou o homem e chamou o homem e mulher de Adão. Deus nunca chamou a mulher de Eva. Olha para quem está ao teu lado assim: você sabia que Deus nunca chamou a mulher de Eva? Você pode olhar a sua Bíblia inteirinha, Deus nunca chamou a mulher de Eva. Deus criou homem e mulher e os chamou Adão. Quando Deus cria homem e mulher e os chama Adão, Deus estava fazendo uma só coisa. Deus estava congregando tudo numa coisa só.
Sabe o que Deus estava querendo nos explicar no homem e na mulher? Que era possível tornar todas as coisas uma só. Homem e mulher serem uma só coisa, era Deus nos mostrando uma célula, uma porçãozinha do que é todo mundo se tornar um com Cristo. Ou seja, se você quer entender o que é ser igreja, se você quer de fato entender o que você está fazendo aqui, o que é congregar com o irmão, o que é chegar e encontrar com alguém na rua e falar, eu sou cristão. Se você quer entender o que é igreja sobre a face da terra, se você quer de fato, mais do que ser um teólogo, viver a palavra de Deus, você tem que entender o que é ser um com Cristo, o que é ser um com o seu irmão, sim ou não? Se você precisa entender isso para entender o que é igreja, você jamais vai compreender isso se você não souber aonde nasceu isso. É impossível você ser um com seu irmão se você não consegue ser um com a sua esposa. É impossível você ser um, eu ser um com você, que pouco vejo, se eu não sei ser um com ela, com quem eu convivo e fiz um pacto no altar. Então Deus está falando assim, olha, eu quero te dar para você uma primeira etapa do que é congregar todas as coisas em Cristo. Você aprenda a se tornar um com aquela que eu te dei como ajudadora. Eu não chamei ela de Eva, eu chamei de auxiliadora idônea. Olha que interessante. Deus congrega todas as coisas em Cristo. E daí faz o homem e a mulher como um só. E coloca Cristo na figura profética da árvore da vida. E falou assim, se esse homem junto com a mulher, os dois como um, comerem de Cristo, eles vão multiplicar sobre a face da terra imagem e semelhança de Cristo. Quando o homem e a mulher decidem não experimentar da árvore da vida, experimentar da árvore do conhecimento, eles transmitem imagem e semelhança de Adão e povoam a terra do oposto do que Deus tinha planejado. Então, quando Deus fala através de Paulo em Efésios capítulo 1 de tornar a congregar todas as coisas, na verdade esse plano perfeito de Deus nunca chegou a ser cumprido. E por que ele fala então tornar a congregar? Porque ele concebeu isso na sua origem. Olha, eu pensei isso um dia, mas o homem escolheu um outro caminho. Mas agora o último Adão, no último Adão que é Cristo, eu vou cumprir o meu plano lá de trás. Eu vou tornar a congregar todas as coisas em Cristo. Então nós entendemos o que é o casamento, é fundamental para entender o grande propósito de Deus sobre a face da terra. Irmão, sabe o que me preocupa nos dias que nós vivemos? É que há um excesso de conhecimento e pouca vida. Existe um excesso de teologia, mas pouca vida. Eu vejo muitas pessoas falando palavras do novo pacto, falando grandes ensinamentos, mas a realidade dos seus casamentos não refletem a Cristo. E se um casamento não reflete a Cristo, eu entender o poder do que é ser um, não é realidade na minha vida. Então, a primeira área de conflito que nós precisamos resolver é dentro de casa. Porque se eu não tenho a capacidade de me render ao Senhor para compreender a minha mulher, eu jamais vou me render ao Senhor para compreender a mulher dele, que é a igreja. A igreja é a esposa do Senhor. Todas as vezes que eu estou servindo a um pastor, a um filho espiritual, todas as vezes que eu saio da minha casa é para tentar compreender e servir a esposa do Senhor. Agora, como que eu vou tentar entender e servir a esposa do Senhor se eu não sei servir a minha esposa? Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que o casamento é um projeto perfeito de Deus. O casamento é uma grande maravilha. O casamento é um lugar de grande alegria. Sabe, eu às vezes vejo pessoas, esses dias eu estava conversando com um jovem e ele falou assim, sabe o que é, apóstolo? Eu acho que eu ainda sou muito novo, eu quero desfrutar um pouco mais da vida para depois casar. Eu falei assim, cara, esse conceito que você está falando é um conceito que nasceu, que o casamento é horrível, que o casamento é uma prisão, então eu tenho que desfrutar antes, porque vai chegar o momento que eu vou me casar e daí tudo se acabou. Quantos homens foram ensinados assim? Quantos de nós fomos ensinados assim pelo nosso próprio pai, pelos nossos amigos? Da onde nasceu a ideia de despedida de solteiro? É tipo assim, cara,
vamos apavorar, vamos fazer uma festa, vamos quebrar tudo, porque vai ser a última vez na minha vida que eu vou ter liberdade para desfrutar. Sim ou não? Agora, da onde que nasceu isso? Da onde que o casamento começou a ser visto como uma prisão? Alguém sabe me dizer? O casamento passou a ser distorcido à medida que o homem se afasta de Deus e passa a ver todas as coisas de forma distorcida. Quando Adão come da árvore do conhecimento, preste atenção no que eu vou te dizer. Quando a Bíblia fala que Deus falava com Adão no jardim, sabe como que Deus falava no jardim? Às vezes a gente fica ilustrando, fantasiando, que ele descia e falava de uma voz. Não, Deus falava dentro de Adão. Deus falava dentro de Adão. No dia que Adão come da árvore do conhecimento, a voz que ele ouvia dentro dele não estava mais ali dentro, ela passou a estar fora. Por isso, quando ele ouve, ele leva um susto. Por que ele leva um susto se era a voz que ele sempre ouvia? Porque agora aquela voz não estava mais dentro. Aquela voz veio de um lugar que ele nunca tinha ouvido antes. Antes ele ouvia por dentro, Kleber. De repente a voz vem de fora dele. Ele falou, da onde que está vindo essa voz? Era o Deus que sempre falava com ele, mas falava dentro dele. Quando a voz vem de fora, ele temeu. Porque Deus mudou em relação à mudança do homem. O homem caiu e não era mais possível que aquela voz convivesse no seu interior com o pecado. Quando o homem tem a Cristo, ele volta a experimentar dessa voz que fala conosco por dentro. Nós já não somos mais sujeitos a muitas vozes. Nós passamos de novo, quando recebemos a Cristo, a ouvir uma voz que fala dentro de nós. Nós começamos a pensar com a mente de Cristo. Nós começamos a cada vez que nós expressamos algo a falar a partir de Cristo, porque essa voz voltou a falar conosco por dentro. Sabe quando algo que é falado nesse púlpito mexe com você? Ela não mexe de fora para dentro, ela mexe porque ela testifica com a voz que está dentro de você. E é interessante que quando aquela voz sai de dentro para fora, então Adão se vê sozinho, porque ele tinha sido criado a partir de uma voz que falava de dentro para fora. Quando aquela voz sai para fora, ele se sente sozinho. Daí ele sente medo, ele se sente perdido. Porque tudo o que ele fazia sobre a face da terra, ele fazia movido por essa voz interior. Ele dava nome aos animais, não era só ouvindo a Deus no final da tarde que Deus vinha passear no jardim. Tudo o que ele fazia era movido por essa voz interior. Quando essa voz interior some e vai para fora, ele perde a bússola que o governava. E ele passa a dar nome a todas as coisas de forma desordenada. E a primeira coisa que ele olha e faz de forma desordenada é olhar para a mulher e falar assim: você é a Eva, mãe dos viventes. Quem chamou a mulher de mãe dos viventes foi Adão, não foi Deus. Porque para Deus ela era uma auxiliadora idônea. O que quer dizer auxiliadora idônea? Deus criou o homem numa determinada estatura e colocou a mulher exatamente na mesma estatura. Eu vou repetir para você. O projeto de Deus foi o homem numa estatura e a mulher ao lado na mesma estatura. Os dois eram um. Quando Adão cai, vou subir um degrau aqui. Quando Adão cai, então simbolicamente ele saiu da presença que ele estava, ele desceu um degrau, ele caiu. Ele passa a ter uma visão distorcida da mulher. Então ele não mais olha para ela como auxiliadora idônea, ele começa a olhar ela para baixo. Ele desceu a mulher de um degrau e falou assim: você é mãe dos viventes. Quem colocou o homem acima da mulher foi o próprio Adão caído, não foi Deus. Essa história do mundo evangélico, você é o cabeça, hein, mulher, você se sujeita ao seu marido. Isso está descrito na Bíblia não como um lugar de inferioridade. E a gente, muitas vezes, homens verdadeiros, me perdoem as palavras, verdadeiros cavalos
Homens que não vivem 10% das escrituras, mas gostam de usar esse texto para subjugar suas mulheres. Aqui em casa eu sou sacerdote, é mentira. Se você não está em Cristo, não use essa palavra para oprimir a sua mulher. Porque quando Deus fala de cabeça da mulher, é aquele que cuida, é aquele que protege, é aquele que entende que ela está na sua mesma estatura como uma auxiliadora idônea. Não como alguém que está numa posição inferior. Deus criou o homem e a mulher de forma integral, única. E quem perde essa visão dessa mulher da mesma dimensão foi o homem caído. Você está entendendo? Agora, quantos de vocês sabem que a mulher na Bíblia representa a igreja? Vocês sabiam disso? Todas as vezes que você vê a figura de uma mulher na Bíblia, toda mulher que aparece na Bíblia, ela representa de alguma maneira a igreja. Sim ou não? Esther e Vasti. Uma igreja que está rendida ao Senhor e uma igreja que está focada nos seus projetos e nas suas festinhas particulares. A mulher samaritana, uma igreja que ainda não sabe que a adoração acontece de dentro para fora, ela quer um lugar para adorar. Toda mulher na Bíblia, ela representa a figura da igreja. Ou seja, um homem caído, olhando uma mulher subjugada, é um homem que não consegue entender a figura da igreja. Se nós não compreendemos a posição da mulher como uma conosco, nós não entendemos o que é a igreja. Porque a visão de uma mulher distorcida é a visão da igreja distorcida. Um homem que olha para uma mulher como um objeto, um homem que ainda em Cristo, não, eu não vou falar isso porque é impossível. Um homem que se diz crente e tem a capacidade de olhar para uma mulher como quem olha para um objeto, ele vai ter a mesma reação para olhar para a igreja. Um homem que olha para uma mulher com o intuito de ter com ela prazer, ele vai olhar para a igreja como um lugar que pode dar a ele prazer. Ou seja, você quer ser curado na sua compreensão do que é a vida com Cristo, você tem que ser curado na sua compreensão do que é a mulher. Na visão que você tem da mulher, na visão que você tem da primeira mulher a qual Deus confiou a você, que é a tua esposa, não é a tua mãe. Você foi confiado ao cuidado da tua mãe, mas a primeira mulher que Deus confiou a você foi a tua esposa. Então a primeira visão que tem que ser restaurada em nós, para que possamos ter uma profundidade em Cristo e uma compreensão correta do que é a igreja, é a nossa visão com relação à nossa esposa. Queria perguntar aos homens que estão aqui nessa noite, quantos de vocês creem piamente que tem uma visão alinhada com os olhos de Deus com relação a quem é a sua esposa? Quantos teriam a ousadia de falar assim: apóstolo, eu tenho convicção que eu olho para minha esposa e vejo nela tudo que Deus vê. Eu tenho certeza que a visão que eu tenho da minha mulher é a visão que Deus tem da minha mulher. Quantos homens podem falar isso nessa noite? Sério, irmãos? Vocês estão com medo do que eu estou perguntando? Estão na dúvida? Ou realmente vocês não têm condições de falar isso? O Kleber falou uma coisa que é verdade. Eu comecei esse tema, esse assunto, família, mexe muito comigo. Eu gosto de falar sobre isso. Se deixar, a gente vai ficar aqui a noite toda. Então eu peguei o microfone, não me apresentei, não falei nada, já comecei. Mas como ele disse, nós estamos em família. Amém? Nós estamos em casa, eu me sinto muito à vontade com vocês e espero que vocês se sintam à vontade comigo. Eu não estou aqui para corrigir ninguém, eu estou aqui para servi-los. Amém? Eu tenho total convicção, quando ele falou assim, a palavra que vai ser ministrada não vai ser nada diferente do que acontece, vai ser um pouco maior. Não, eu acho o contrário. Pelo que eu entendo da palavra, o filho vai além do pai. Vai ser um pouco abaixo do que eu sei que o Kleber tem colocado aqui. E eu não falo isso com demagogia nenhuma. Ele é o pai dessa casa. Ele sabe aonde ele pode descer com mais profundidade. Eu reconheço e como eu me alegro na vida do Kleber e da Cris. Eu queria fazer uma parênteses antes da palavra. Eu sempre comento com a Leila, me lembro do dia que o Kleber chegou para falar comigo, ele e a Cris, e a caminhada até aqui.
E eu sei o posicionamento de cada filho, como caminha conosco, mas o Kleber e a Cris têm se posicionado de uma forma tão precisa como filhos, que eu sei que eles vão colher tudo isso como pais. Então vocês são privilegiados de caminhar com um casal que eu sei quem são sinceros, são corretos, são verdadeiros, são íntegros, na mais plenitude da palavra íntegro. São seres integrais em Cristo. Receberam de fato a compreensão, a revelação e a própria natureza de Cristo, e eles têm crescido nisso, né? Então para mim é um privilégio estar aqui. Eu falei tudo isso só para dar uma enrolada em vocês, apesar de ser tudo verdade, mas eu quero que os homens se sintam mais à vontade. Agora, de verdade, quantos, depois dessa pergunta que eu fiz, falam assim: apóstolo, eu não levantei a mão porque de fato acho que a minha visão da minha esposa ainda não é precisa, ou a plenitude do que Deus tem? Quantos poderiam confessar e falar assim: eu acho que a minha visão da minha esposa ainda é limitada, eu ainda julgo, critico, eu não consigo ter uma clareza de como Deus a vê? Levanta a sua mão. Então tem gente aí que não quer falar comigo nessa noite. Na outra ninguém respondeu, agora levanta meia dúzia. E os outros que estão aqui, mas não são casados, o que está acontecendo? Estão só observando. O que eu estou perguntando para vocês é extremamente importante. Qual a visão que você tem da tua esposa? Tem gente que vai falar assim: apóstolo, ela é o meu karma. Não, irmãos, a gente não está num centro espírita. Essa definição está errada. Ela não é o teu karma. Daí tá bom, então tá bom, apóstolo, eu vou corrigir a minha palavra. Ela não é o meu karma, ela é a minha cruz. Não, a cruz também não é a tua esposa. A gente tem mania de dar nome à cruz a problemas que a gente carrega, né? Meu filho é minha cruz, meu marido é minha cruz, minha esposa. A cruz não é algo que você carrega. A cruz é um lugar que te expõe. A cruz é o teu lugar de exposição, não é pessoa. Então a tua mulher também não é a tua cruz, meu irmão. A tua mulher é o presente que Deus te deu para compreender o poder de ser um com alguém. Alguém completamente diferente, alguém que pensa completamente diferente, alguém, os homens aqui sabem do que eu estou falando, alguém que você fala ela fala assim: amor, não é assim. E daí você engole e fala assim: tá bom, então o que é, meu Deus? E daí Deus olha para você e fala assim: estou te treinando, cara, o que é ser um? O que é ser um? Nós precisamos ter a profundidade do tratamento, porque isso tem se perdido. Os homens perderam a compreensão do que é um pacto, do que você declara num altar. Sabe, é muito normal você ver pessoas hoje com 6 meses de casado, com 1 ano de casado, já falarem assim: cara, não está dando, vamos nos separar. Cara, calma aí. Tudo que você pensava em 1 ano, 6 meses é suficiente para se acabar. É incompatibilidade de gênio. Não, cara. O problema não é incompatibilidade de gênio, o problema é que você não foi convidado à cruz. A única maneira de você se tornar um com a tua esposa é através da sua morte. Eu vou repetir para você. A única maneira de você se tornar um com a tua esposa não é passar por seminário de casal, não é fazer curso do MMI, não é fazer quantos cursos você quiser fazer de casamento, não é se batizar no Rio Jordão junto, de mão dada, desce os dois ao mesmo tempo. Não. Apóstolo, unge a minha cabeça com óleo de Israel, o meu e dela junto, para selar. Não é isso. É se vocês dois se encontrarem em Cristo. Amém. Como que eu e a minha esposa me encontramos em Cristo? Se os dois passarem pela cruz. Amém. Não há vida de Cristo para quem não experimentou a morte de Cristo. Não há ressurreição aonde não houve cruz. Então o evangelho, ele é muito simples. O evangelho, quando você se depara com ele, acabou a tua vida. Essa foi a compreensão clara de Saulo. Não vivo mais eu não vivo mais pelas minhas vontades. E cara, o casamento é a primeira área aonde você vê se de fato você entendeu isso. Para um homem, significa o seguinte: cara,
o teu carro, o teu som, os pneus, o produto para vitrificar o vidro, essas coisas todas são menos importantes do que a depilação da sua esposa. Cara, eu estou falando de uma coisa básica, mas que eu enfrento todo dia. Eu ainda vejo nem o cabeça dura que fica regulando dinheiro para a esposa, mas não mede esforços para cuidar do carro. Você não se tornou um com o seu carro, você se tornou um com a sua mulher. Um homem perde completamente os seus direitos quando se casa. Você vive em função da sua esposa e depois dos teus filhos. E se sobrar alguma coisa, fica para você. É assim que funciona. Nos últimos anos da minha vida, nos momentos de dificuldade, isso ficou ainda mais forte dentro de mim. Eu não medi esforços para conseguir de alguma forma dar uma condição para minha esposa, poder atender os meus filhos, e quando dava, sobrava alguma coisa para mim. É ou não é? Quantas vezes eu saí para comprar roupa para as crianças e para minha esposa, compra para ela, compra para eles, e eu saio sem nada. Agora, quando eu vejo um homem que regula o dinheiro do uniforme dos filhos na escola, criança indo com tênis furado, mas o cara, para aquilo que é para comprar um videogame para dentro de casa, um marmanjo para ficar jogando videogame, o cara investe a grana. Você sabe o que significa isso? Opressão, egoísmo e natureza adâmica purinha. Você não entendeu nada do que é Cristo. Você não conhece a Cristo. Como que você pode afirmar isso da minha vida? Porque quem perdeu a sua vida na cruz nasce com um senso de coletividade, não pode mais ser egoísta. Não tem jeito. Depois da cruz a minha vida foi transformada. Depois da cruz a minha visão de vida foi mudada. É impossível você passar pela cruz e continuar alimentando e satisfazendo o seu ego, as suas vontades. A opinião das pessoas perde importância. A satisfação da sua alma perde importância, sabe por quê? Porque na cruz eu passo de alma vivente a espírito vivificante. A palavra de Deus diz que o Senhor criou Adão alma vivente. Repita comigo, alma vivente. O que é uma alma vivente? Uma alma vivente é um ser que necessita ser alimentado. É um ser que recebe vida. E como alguém que recebe vida, porque é uma alma vivente, recebe vida, ele precisa sustentar essa vida. Agora, o que é um espírito vivificante? É alguém que gera vida. Ele já não se alimenta de vida, ele dá vida. Sabe o que acontece na cruz? Você se transforma de alma vivente a espírito vivificante. Você para de pensar assim, me dá, me dá, me dá, e você fala assim, agora eu dou e eu dou tudo. Caminha comigo uma milha, não, vamos 2. Me estende a sua face, as 2. Porque depois da cruz, eu passo a ser um portador de vida. Eu já não necessito alimentar a vida, eu sou alguém que uma fonte que jorra a vida. E o primeiro lugar que isso é perceptível é aonde? Dentro da minha casa. Um homem que se encontrou com Cristo, ele traz estabilidade para o lar, não porque ele tem uma conta bancária abarrotada. A estabilidade que ele traz ao lar é a segurança da esposa e dos filhos, que o seu pai, que o seu esposo, é completamente governado por Cristo. E isso dá uma segurança que Deus não vai falhar. Agora, para um homem que está a conta abarrotada e é um cabeça dura, que não ouve ao Senhor e não ouve ninguém, uma mulher passa a vida inteira insegura. Ou seja, homens de plantão, o que a tua esposa precisa, mais do que você tenha uma estabilidade financeira, é que você perca a sua vida de uma vez por todas para Cristo. Porque se ele governar através de você, não tem mulher que não vá se sentir segura ao teu lado. Eu sempre explico isso, e a Leila estava falando sobre isso agora no carro, do texto em que José teve um sonho e foi contar aos seus pais.
Ele falou do fecho que se prostrava diante do fecho dele, e daí ele conta esse sonho para o pai, e o pai dele fica revoltado e fala assim: você acha o quê? Você falou que o sol, a lua e as estrelas se curvariam diante de você? E Jacó interpreta o sonho. E ele fala assim: você acha que eu, a sua mãe e os seus irmãos vamos nos curvar diante de você? Ou seja, o que Jacó estava falando? Quando ele fala que o sol, a lua e as estrelas representam a família, ele está falando que quem era o sol? Ele. Amém? Quem era a lua? A esposa. A lua é uma representação da esposa. O sol é uma representação do homem. As estrelas é uma representação dos filhos. Quando Deus cria todas as coisas, Ele coloca o sol, a lua e as estrelas como luzeiros. Para testemunhar o quê? Governo. Qual é o governo de Deus sobre a face da terra? Família. Uau! É disso que está falando? É disso que está falando. Se Jacó, uma das regras de exegese é como a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Jacó interpretou sol, luas e estrelas como pai, mãe e filhos. Amém? Beleza. Qual uma das características do sol? Ele carrega uma luz própria, porque tem a ver com o sacerdócio. Qual uma característica da lua? Ela reflete a luz do sol. Sabe o que isso quer dizer, homem? Que toda a realidade do que a tua esposa vive é só um reflexo de como é a sua vida com Deus. Ah, apóstolo, mas você não sabe o que a minha esposa é. Me fala tudo que a sua esposa é, e eu vou falar como é a tua vida com Deus. Ah, porque a minha esposa murmura, porque a minha esposa é isso, porque a minha esposa é aquilo. Isso é só uma realidade que reflete quem você é. A mulher é sempre o reflexo do homem. Um homem que cuida, um homem que protege, um homem que ama. Você vai olhar para a esposa dele e vai ver ela sempre sorrindo. Agora, um homem que prega bonito, um homem que tem fundamentos do novo pacto, mas você olha, cumprimenta os dois, e a mulher está sempre com cara fechada, você fala assim: cara, essa palavra desse cara não é compatível com o que ele vive com a sua esposa. Então ele tem uma teologia, mas ele não tem vida. Prefira sempre a vida do que a teologia. Porque a teologia é o homem tentando explicar Deus, e a vida é o Deus que se revelou ao homem. Quantos estão entendendo? Então, dentro do processo de compreender o do que é ser um com a nossa esposa, nós necessitamos da cruz. Repita comigo: eu preciso da cruz. Dá medo falar isso, não dá? A cruz é um lugar aonde nós vamos voluntariamente, ninguém nos arrasta para lá. Eu vou repetir para você: a cruz é um lugar onde nós vamos voluntariamente, ninguém nos arrasta para lá. Ah, como eu falei para vocês, minha mulher é a cruz, a situação que eu estou vivendo é a cruz. Não, meu irmão, se as situações estão acontecendo na sua vida, mas você não vai à cruz, elas só são situações problemáticas. Eu conheço gente que está passando por problema há 10 anos, que o tempo inteiro fala para mim: está morrendo, mas nunca morre. O problema pessoal, o problema externo não é a tua morte é a tua decisão de ir à cruz. Você consegue entender a diferença? Porque a Bíblia fala que na cruz nós atrairemos aos outros. Ou seja, o evangelho não é uma cruz que você aponta, é uma cruz onde você está pendurado e você atrai a outros. Eu não tenho como apontar um caminho se eu não conheço esse caminho. Então vamos agora ao conceito bíblico do que é ser um. Unicidade, a oração de Jesus em João. Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que eles possam ser um comigo como eu sou um contigo, para que o mundo creia que tu nos enviaste, e que assim eles possam ser perfeitos. Como vem a perfeição na nossa vida? Quando nós nos tornamos um. E a palavra que a Bíblia usa é perfeitos em unidade. Essa palavra unidade é colocada na Bíblia como uma figura linguística
de conjugação verbal para facilitar a compreensão, mas acaba atrapalhando, porque na verdade ficaria estranho falar assim, para que eles sejam perfeitos no um. Como perfeitos no um é uma coisa que não existe no português, então se traduziu como perfeitos em unidade, mas a Bíblia nunca fala de unidade, porque a unidade é o atributo de nós estarmos todos juntos de maneira semelhante. Unicidade não. Nós podemos ser todos diferentes e ao mesmo tempo ser um. Porque não se trata de uma transformação externa, se trata de uma natureza interna. Então, quando Jesus está falando desse texto, ele estava falando de uma realidade que ele vivia com o Pai. Ele estava aqui na terra, em carne, mas ele era um com o Pai em espírito. Então ele falou assim, que eles sejam um, como? No mesmo espírito. Não é no mesmo tipo de roupa, não é no mesmo tipo de pensamento. Eu posso pensar diferente do Kleber em algumas coisas. Eu posso pensar diferente do Ricardo em algumas coisas. Eu posso dar direção para ele que muitas vezes aquilo desce quadrado, que ele fala assim, cara, por que ele falou assim comigo? Mas essas diferenças não nos impedem de ser um. Porque nós somos um no Espírito. Você está entendendo? Foi nesse texto que Jesus quis dizer quando ele falava da figura, que ele era a videira e nós éramos os ramos. Ele falou assim, olha, vocês precisam ser um comigo, vocês precisam estar enxertados em mim. E daí nós vamos ser compartilhadores da mesma natureza. Você quer ver a diferença da palavra unidade, da palavra unicidade, exemplificada de forma mais didática? Vamos pegar alguma coisa aqui. Beleza. Essa garrafa, ela tem um tipo de plástico que tem uma densidade, que tem um tipo de natureza desse plástico branco. Eu já vi fazer essa garrafinha. Alguém já viu? Você pega um plástico mole e coloca num tubo só para sair essa garrafinha aqui. Esse plástico é bem molinho. Tá vendo? E daí você tem um outro plástico com uma outra densidade, com uma outra natureza, que é o da tampinha. São diferentes, mas quando eu fecho aqui, ó, eles estão totalmente unidos. Eles estão em unidade. Você olha externamente e eles estão unidos. Está entendendo? Amém? Tem muito casamento que está assim. Você caminha do lado da tua esposa há anos. Você dá a mão para vir no culto, você senta do lado. Vocês estão unidos, mas Deus não chamou você com a sua esposa para estarem unidos, chamou vocês para serem um. Isso não tem nada a ver com o que está acontecendo por fora. Não tem a ver com quantas vezes vocês têm relação sexual na semana. Tudo isso, você ter uma relação com a tua esposa pode te tornar um só com ela na carne, não no espírito. Quando um homem se deita com a mulher, ele se torna um na carne. Até com uma prostituta você pode se tornar um. É só se deitar com ela. Fica uma só carne. Agora, quando Jesus fala com o Pai, ele fala assim, eu quero que eles sejam um como eu sou contigo. Ele está falando de outro tipo. Ele não está falando de unidade. Ele não está falando de uma união no corpo. Ele está falando de uma realidade no espírito. Então é diferente disso aqui. Esses dois elementos, se eles são submetidos ao fogo, eles têm coeficiente de dilatação diferente. O que é isso? Esse plástico que é mais mole e menos denso, ele vai derreter primeiro do que esse. Porque eles vão se comportar diante do fogo de maneiras diferentes. Sabe o que isso quer dizer? Se a tua relação com a tua esposa é uma unidade externa, a gente se dá bem sexualmente. A gente se entende que a gente dá risada junto. Tudo isso é superficial. A hora que o fogo chegar, cada um de vocês vai pipocar de forma diferente. Vocês vão reagir de forma diferente. E vocês podem passar por processos de separação por causa de problemas. Quantos casais vocês já ouviram a história? Que estavam indo bem até que um problema chegou na família. Alguém concorda com o que eu estou falando? Agora,
Quando o Senhor fala de unicidade, Ele não está falando desse tipo de relação. Ele está falando de como faz um enxerto numa árvore. Você precisa cortar o ramo e você precisa cortar o tronco. Quando você corta um ramo, e ainda verde, você vê aquela seiva saindo do ramo. E daí você corta o tronco, e você vê aquela parte verde, porque a árvore tem aquela casca. Quando você corta ela, você vai vendo ela por dentro, daí você já vê aquele fluido de vida. Daí você encostou aquele ramo cortado, ferido, naquele tronco cortado e exposto. Quando você coloca os dois juntos, eles vão começar a compartilhar da mesma vida. Depois de um tempo, se você amarrar aquele ramo naquele tronco com arame, daqui a pouco eles se tornaram um só. Sabe o que vai acontecer se você tacar fogo numa árvore dessa? A reação dos dois é a mesma, porque eles compartilham da mesma vida. Quando o Senhor fala de nós nos tornarmos um com a nossa esposa, Ele está falando exatamente disso. Não tem mais acusação no casamento. Não tem mais, está vendo o que você fez? Isso é culpa sua. Ah não, isso é decisão tua. Não, nós somos um só. A Leila costuma dizer uma frase, quando a gente vai fazer casamento, e ela fala assim, que nós precisamos acrescentar nos juramentos, assim, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, nos erros e nos acertos. Porque tudo vai bem até que o marido cometa um erro. Eu falei para você não fazer isso. E agora? Por que a mulher fala assim? Porque a consequência do erro do marido vem sobre todos. Só que se nós somos um, vai vir sobre todos mesmo. Quando ele acertar, todos acertam. Quando ele errar, todos erram. Quando a mulher comeu do fruto, não aconteceu nada. Quando o homem comeu do fruto, os olhos de ambos se abriram. Porque o homem, como sacerdote, as suas decisões geram consequências para toda a casa. Por isso um homem está apto ao casamento quando ele está maduro em Cristo. Antes disso ele não deveria se casar. Porque as decisões de um homem fora de Cristo afetam toda uma família. Quantos estão entendendo? Agora, eu tive essa experiência na minha vida com a Leila. O Senhor nos levou, através de um processo de morte meu e de um processo de morte dela, a nos encontrar em Cristo. E daí o que acontece? Quando os problemas vêm, eles nos tornam ainda mais fortes. Porque daí você entende o que Deus quis dizer quando criou a mulher do próprio homem para ser uma auxiliadora idônea. A mulher é o consolo que você não tem na rua. A mulher é o ambiente de paz que você não consegue obter no meio das dificuldades. A mulher é a alegria que independe do que está acontecendo lá fora. Porque nós somos um. Sabe, eu estava ontem junto com a Leila, e eu estava até emocionado com ela. A gente já estava deitado na cama, era tarde da noite, as crianças dormindo. E eu falei para ela assim, eu não sei expressar o quanto Deus produziu em mim ao longo desses anos de amor por você. Eu comecei a me relacionar com a Leila tinha 14 anos de idade. Aquela menina que eu conheci, ela foi mudando ao longo do tempo. Assim como eu também fui mudando ao longo do tempo. E ao longo do tempo nós fomos nos encontrando em Cristo. À medida que eu amadureci em Cristo e ela amadureceu em Cristo, as coisas foram ficando muito melhores. Porque a plenitude do casamento está em Cristo e não em mim, e não nela, ou não numa melhora financeira. Isso tudo é uma ilusão. Você pode passar por diversas aflições na vida, mas se você tiver o privilégio de se tornar um com uma mulher, cultive isso para o resto da sua vida. Sabe, tem um texto nas escrituras que a minha sogra me escreveu antes de eu me casar. Eu acho, se eu não me estou enganado, que foi no dia do meu casamento. Ou uma semana antes, no nosso noivado, alguma coisa assim. Ela me mandou uma carta e escreveu assim:
ela tem uma maneira engraçada de falar as coisas da Bíblia dela. Ela falava assim, provérbios de Sassá. É o jeito que ela chama o Salomão. Provérbios de Sassá. Ela falou assim, mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede o de muitas joias. E daí, e o homem que encontra é como um homem que encontra um grande tesouro. E daí ela escreveu embaixo, parabéns, Kiko, você encontrou. A mãe falando da filha, né? Sogra é sogra. Mas não é que ela tinha razão? E esses dias eu estava refletindo sobre esse texto, e você não vê nenhum texto nas Escrituras onde Deus chama de tesouro o dinheiro, onde Deus chama de tesouro sucesso pessoal, onde Deus chama de tesouro relevância, onde Deus chama de tesouro visibilidade, reconhecimento público, profundidade nas Escrituras. Deus não chama nada disso de um grande tesouro. Mas Deus fala que um homem que encontrou uma mulher, encontrou o favor de Deus e um grande tesouro. Agora, se a palavra nos diz que nós precisamos administrar tudo aquilo que Deus nos confia, que as pequenas coisas, quando nos confiadas e bem administradas, Deus nos coloca na grande. Meu irmão, se nós não sabemos administrar o nosso casamento como homens, entendendo que a nossa esposa é o maior tesouro que Deus nos confiou, pode ter certeza que Ele terá dificuldade de confiar em nós outras coisas para administrarmos. Kleber, Ricardo, que estão aqui, caminham comigo, sabem como eu trato o assunto do casamento. Muitos pastores que chegam para caminhar comigo, estão cuidando de igreja, eu falo assim, meu irmão, faz o seguinte, para a sua vida. Para a igreja, fecha a porta, porque a igreja não é esse prédio aqui. Vai cuidar da tua esposa, a hora que o teu casamento estiver bem, daí você pensa em cuidar da esposa do Senhor. O casamento é um dos aspectos mais sérios que a Bíblia nos apresenta, como analogia da união de Cristo com a igreja. É o casamento que nos exemplifica o que é ser um. O casamento é o teste prático do que é morrer por alguém. O casamento é o teste prático do que é perdoar. Eu tenho dificuldade de perdoar a minha esposa. Se você tem dificuldade para perdoar a sua esposa, a Bíblia diz que você vai ter problemas em ser perdoado, porque a medida que nós usamos para perdoar é a medida que Deus usará também para nos perdoar. Quando nós falamos de novo pacto, quando nós falamos de nova aliança, eu estou escrevendo um livro sobre isso. O casamento é o primeiro simbolismo para que nós possamos entender com clareza a união de Cristo com a igreja. O desenho de Deus. Esses dias eu estava falando com o apóstolo Hélio, ele falou assim para mim, Kiko, eu estou muito empolgado com esse teu livro. Eu falei, tá, apóstolo, por quê? Ele falou assim, porque eu creio que ele consegue traduzir de uma maneira simples aquilo que nós precisamos como igreja. Eu falei, o que nós precisamos com a igreja? É só obedecer o desenho de Deus, a gente não tem que inventar mais nada. Hoje nós vemos muita coisa sendo inventada e a nossa imaginação é um perigo ao projeto de Deus, porque Deus não nos chamou para criar, para inventar, para fazer nada de diferente do que Ele desenhou. Se nós nos sujeitamos ao desenho de Deus, nós agradamos a Deus. Se nós queremos fazer mais do que Ele nos pediu, nós começamos a provocar a ira de Deus. E para que nós possamos alcançar plenitude de vida, nós temos que alinhar a nossa vida ao desenho de Deus. E Deus concebeu o casamento com essa profundidade que eu estou te dizendo nessa noite. A concepção de Deus de um casal é que possam ser um nessa plenitude de compreensão, que os dois estão mortos e encontraram suas novas vidas em Cristo. Um casal que está morto, os dois, vai ter que tipo de problema, irmão? Você já viu dois mortos brigarem? Você já viu um morto pisar no pé do outro? Você já viu um morto defender interesse pessoal? Você já viu competição entre mortos? E por que tem tanta competição dentro do casamento? O homem está desempregado, a mulher começa a trabalhar, daí já tem competição. Não, porque agora eu vou administrar. Cara, por que essa briga? Todas as brigas surgem do nosso excesso de eu.
do nosso ego, da nossa vaidade, da nossa intolerância que reside em Adão. Então, como uma primeira noite, eu creio que o convite da noite de hoje é para que nós tenhamos a convicção que nós precisamos de fato conhecer a Cristo através da sua morte. Temos disposição de ir em direção à cruz, porque não vai vir um anjo te tomar pelo braço, não vai vir ninguém para te arrastar, o teu pastor não vai te pegar no braço e falar, vamos cara, eu vou te levar para morrer, não. O mesmo tipo de morte de Jesus é o que nós temos que trilhar. Ninguém tirou a sua vida, Ele a entregou. Ninguém vai tirar a sua vida, você tem que entender que você tem que abrir mão dela, para que a vida de Cristo possa começar a fluir de você. E daí você vai abrir os teus olhos um dia e vai falar assim, cara, como que eu nunca vi esse presente de Deus que é a minha esposa que está aqui do meu lado. Muitos homens que estão aqui, quando passarem por esse processo, vão chorar arrependidos de como caminharam até aqui como pais e como esposos. Vão se sentir constrangidos, porque quando os nossos olhos são abertos, nós conseguimos reconhecer a miséria que nós carregamos. Esses dias na mesa lá do Aljaba eu estava falando sobre isso. Isaías, quando tem a experiência dele com Deus, você imagina o que era um homem 600 anos antes de Cristo, ele ter uma experiência de um arrebatamento ao ponto dele enxergar, dele ver o Senhor na sua glória, na sua plenitude, de ver os seus anjos, querubins, serafins, anjos que com asas cobriam o rosto, com outras asas, eles continuavam na presença do Senhor. E de repente ele vê aquela cena e ele desce e fala assim, deixa eu tomar nota de um esboço para a pregação de domingo, de tudo que eu estou vendo. Ele olha tudo aquilo lá e ele fala, eu tenho que contar para todo mundo aonde eu vim, eu sou o cara. Foi isso que ele fez? Quando Isaías vê o Senhor, ele fala assim, meu Senhor, meus olhos viram o Rei. E eu sou um homem de lábios impuros. E eu habito no meio de um povo de... Sabe o que eu acho que ele começou a se dar conta? Ele falou, como que eu estou vendo tanta glória e eu sou pecador, eu sou miserável. Cara, eu estava ontem contando piada lá no bar, porque ele lembrou que o povo dele era impuro, que ele falava besteira, que as pessoas com quem ele convivia falavam bobeira, e aquilo tudo começa a dar nele um desespero. Como que eu estou vendo tanta glória? E eu posso ser assim. Cara, se você consegue ainda conviver com pornografia, se você consegue ainda conviver com prostituição, se você consegue ainda maltratar a tua esposa e teus filhos, se você consegue ainda ter essa visão tão pequena do Evangelho, você precisa ter um encontro com o Senhor na cruz. A cruz é o lugar onde os nossos olhos são abertos. A cruz é o lugar onde nós podemos reconhecer Cristo não pela glória, mas pelas feridas. Não foi assim com aquele bandido? O bandido não estava vendo o libertador, o bandido não estava vendo um grande rei, o bandido estava vendo um cara na mesma condição que ele, ensanguentado e morrendo. Mas ele conseguiu, porque ele estava na cruz. E na sua humildade ele olhou e falou assim, Senhor, lembra-te de mim. Quando ele chama Jesus de Senhor, Jesus olha para ele e fala assim, cara, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Só que não é a situação de dificuldade que te leva a ter os olhos abertos, porque na cruz tinha um outro bandido na mesma situação. Que você não é Deus? O que eu estou querendo te dizer, meu irmão, preste atenção aqui, com isso eu quero acabar. É que você pode olhar para o teu problema como um problema e se revoltar contra Deus. Ou você pode olhar para o teu problema como uma oportunidade de você falar, Senhor, eu desisto de tentar resolver a vida na força do meu braço. Eu preciso morrer. Eu preciso nascer de novo. Eu preciso da tua vida em mim. Eu não tenho condições sozinho de cuidar de um casamento, de uma família, de filhos. Eu preciso da tua natureza sendo formada em mim. Isso é uma decisão, irmãos. Isso é uma decisão de homens maduros, de mulheres fortes,
que falem assim: eu quero viver o desenho de Deus. Se nós fizermos isso, e eu tenho falado sempre isso para o Kleber, para o Ricardo, para os pastores que caminham conosco, a transformação do mundo não está nas multidões, ela está na vida de filhos maduros. A criação anseia pela manifestação de Huios, a criação anseia pela manifestação de Cristo. Sabe, Jesus continua nos dias de hoje nascendo em manjedoura. Jesus continua confundindo os sábios, se revelando no meio de um anonimato. Sabe, Jesus pode estar hoje impactando essa cidade numa conferência simples para poucas pessoas nesse lugar. Jesus pode estar transformando a história, transformando a tua vida nessa noite. Porque se você se render, reconhecer a sua miséria, falar assim: miserável homem que sou, o Senhor confiou a mim uma mulher, e até hoje eu não fui um homem segundo o coração de Deus para cuidar dela e a olhar com os olhos do Senhor. E me desculpem os homens, mas o negócio sempre pega mais para o nosso lado. A responsabilidade sempre maior para a gente. E eu queria nessa noite orar primeiramente pelos homens. Em consciência do que eu estou falando aqui cabe para a tua vida. Até hoje você não entendeu a profundidade do que é uma família. Até hoje você não entendeu a seriedade do que foi tirar sua esposa da casa dos seus pais e trazer ela para conviver do teu lado. Isso diante de Deus se chama casamento, matrimônio. E do mesmo jeito que você cuida da sua esposa, é o jeito que o Senhor cuida da igreja. Se você não entende como cuidar da sua esposa, você nunca vai entender o que é a igreja. Mas nessa noite você está aqui e fala: Senhor, eu reconheço que o que o apóstolo está falando é verdade, mas eu quero isso, eu quero mudar. Eu não quero continuar dessa maneira. Eu quero transformar meu casamento, eu quero transformar minha família, eu quero estar rendido ao Senhor. Se você reconhece isso nessa noite, quer essa mudança para a tua família, você que é homem, está aqui, se coloque de pé no seu lugar. As mulheres, se possível, permaneçam de olho fechado, esteja intercedendo nessa hora. Eu não quero que você se mova por emoção. Não quero que você se mova por empolgação. Eu quero que você, homem que está de pé, feche seus olhos agora. Se você tem certeza que nessa noite você compreendeu melhor o processo de morte, e você fala assim: Senhor, eu quero isso. Eu quero olhar minha esposa como Cristo olha para a igreja. Eu quero me render ao Senhor completamente. Eu abro mão da minha vida. O meu conhecimento, o meu entendimento, a minha maneira de pensar é insuficiente para eu conseguir. Eu preciso do Senhor. E eu estou disposto a te conhecer através da cruz, para que eu possa te conhecer através da ressurreição. Se essa é a tua decisão voluntária nessa noite, você que está de pé, sai do teu lugar e dobra o teu joelho aqui à frente.